profeta mais pentecostal que nós temos no Velho Testamento se chama Ezequiel. E essa canção nos remete a uma profecia. Ele foi levado pelo Espírito do Senhor para um vale de ossos secos e ele recebeu a incumbência de profetizar vida sobre aqueles ossos secos. E ele, meio relutante, mas o Senhor leva a fazer assim, ele fez, e aquele vale de ossos secos se transformou num grande exército. Nós temos trabalhado sobre o livro de Efésios, tentando ver o que Paulo queria comunicar àquela igreja, e hoje nós chegamos num texto pentecostal. Nós chegamos num texto que vamos trabalhar o Espírito Santo, a ação dele nas nossas vidas. Mas é importante, como preâmbulo, que você lembre que o Espírito Santo aparece no segundo versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre as faces das águas. Depois nós encontramos o Espírito Santo atuando na história do Velho Testamento de forma muito pontual na vida de umas pessoas. Ele vem sobre alguns profetas, vem sobre alguns reis, vem sobre alguns juízes. E um profeta declara que um dia esse Espírito Santo visitaria e ficaria permanentemente. O profeta Joel diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e até o meu servo. E no dia de Pentecostes, em Atos 2, acontece a visitação do Espírito Santo. Os apóstolos, com medo depois da morte de Cristo, e ainda meio acabrunhados, ele tinha ressuscitado, mas eles estavam fechados no cenáculo. De repente, buscando a Deus em oração, o Espírito Santo vem sobre aquele lugar, preenche toda aquela casa, e línguas como de fogo paira sobre cada uma daquelas pessoas reunidas ali, e o batismo da igreja acontece no dia de Pentecostes. A partir desse dia, aquela igreja não foi a mesma. Aqueles homens confinados, tímidos, acabrunhados, saem de uma forma intrépida, corajosa, ousada para proclamar o Evangelho. E uma dessas pessoas alcançadas é o próprio apóstolo Paulo, que se tornou o maior evangelista e fundador de igrejas do primeiro século. E agora, escrevendo na igreja de Éfeso, ele dá uma recomendação voltada, relacionada com o Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico lá em Efésios 5, 18 a 21, para lermos esse texto. O texto bíblico de Efésios 5, 18 a 21, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, obrigado porque a gente tem liberdade de falar com o Senhor. Nós cremos no Deus Pai, cremos no Deus Filho e cremos no Deus Espírito Santo. Adoramos a Ti, Criador de todas as coisas, adoramos a Ti, Salvador, Jesus e Messias e Senhor de nossas vidas. E adoramos a Ti, Espírito Santo, e és bem-vindo neste lugar para que aplique esta palavra que será ministrada. E eu peço que o Teu Espírito, que o Senhor Espírito Santo use a nossa vida para proclamar a Tua palavra com ousadia, com intrepidez, com autoridade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Perceba que ele começou esse texto, e não vos embriagueis. Lembra de português, conjunção aditiva? E aqui é positivo porque ele acrescenta mais alguma coisa. É bom entender porque ele estava falando para trás ali, de que nós temos que ver como é que a gente anda nesse mundo, como é que a gente se comporta. Portanto, ele tinha alertado: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então ele chama a igreja de Éfeso, e chama você e a mim, porque nós recebemos esta carta hoje, para uma postura de prudência. E aliado a isso ele diz: e uma outra coisa eu quero acrescentar, adicionar, que você não pode se embriagar com vinho, mas você tem que se encher do Espírito Santo. Esse paralelo entre vinho e Espírito Santo é um pouco estranho para a gente,
Mas achei interessante uma abordagem que o pastor Hernandes Dias Lopes fez. Ele diz o seguinte, que existe uma semelhança e um contraste entre o vinho e o Espírito Santo. A semelhança superficial é que tanto a pessoa que está embriagada com o álcool, tá? Como a pessoa que está cheia do Espírito Santo, elas estão sob o efeito de algo ou de alguém. E esta influência, tanto do álcool sobre a vida da pessoa, e a influência do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, altera o comportamento. Uma pessoa embriagada, por exemplo, ela fala descontroladamente, ela fala sem limites, ela fica sem noção, ela perde o temor, se torna valente e ela é audaciosa, arrogante e agressiva. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, sob o efeito do poder do Espírito Santo, muda o caráter para o bem, tem controle, tem domínio e tem uma vida bonita e linda. O contraste profundo é que a pessoa embriagada com o álcool, ela causa vexame, ela causa vergonha, porque ele diz dissolução. A pessoa se torna devassa, se torna vulgar, a pessoa é debochada, ela se expõe, ela é uma fracassada, ela anda na mentira, na fuga e vive para o mal, para a morte, para o erro. Enquanto que o contraste com a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem um comportamento mais alinhado, um caráter aprumado, ela é feliz, ela expressa a paz, ela tem o domínio próprio e vive a vida de Cristo que Ele prometera para aqueles que querem andar na vida abundante e viver para o bem, para a verdade e para a vida. Por isso ele diz, não se embriague com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Bom, o alcoolismo é um problema sério. E as pessoas não dão muito valor, porque hoje para algumas coisas, algumas pessoas, não, eu bebo socialmente. Pessoal, só quem já viveu na casa, na família, pessoas com problemas de alcoolismo, sabe o que é o alcoolismo na vida de uma pessoa. E muitos estão brincando com isso. Agora eu posso surpreender você que nos últimos dias eu tratei de casais com problemas, um dos cônjuges envolvido com isso e trazendo um problema para o casamento. O alcoolismo é um dos grandes responsáveis pela deterioração da família. O alcoolismo tem sido um dos grandes responsáveis pelo casamento, arrebentando o casamento. O alcoolismo tem trazido muitas pessoas à depressão, acaba sendo uma fuga e as pessoas se enveredam em suicídio, acidentes de carro, alcoolismo, várias coisas que decorrem do alcoolismo. Então, os cristãos às vezes brincam muito, o crente, o que ele pode fazer? Está aqui, Paulo diz, olha, se você tem que tomar uma postura certa, não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo, ao invés da cerveja, ao invés do uísque, ao invés do vinho, ao invés da pinga, sejam cheios do Espírito Santo. É esta a ideia que Paulo está dizendo, porque naquela época também, o deus Baco, ele tinha pessoas que o veneravam, e essas pessoas eram levadas a usar da bebida. E nisto o texto diz, há dissolução no vinho, na bebida alcoólica, no uísque, em todos os destilados, há devassidão, há descontrole, há extravagância, há desordem. A pessoa se comporta de forma corrupta, libertina e lasciva, e ela não se contém, e ela perde a estribeira e o domínio. Por isso que ele recomenda, mas, adversamente, conjunção adversativa, e, conjunção aditiva, não vos embriagueis com vinho, mas, conjunção adversativa, enchei-vos do Espírito Santo. Então nosso tema hoje é esse aí, falar sobre o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade. Há uma confusão também, mesmo entre os evangélicos. Quando se fala pentecostal, a gente pensa aquelas igrejas do barulho, que dá glória a Deus, que fala todo mundo em línguas e tal. E aí a gente se acha que por ser igreja reformada, presbiteriana, nós não somos uma igreja pentecostal. Equívoco, erro seu. Porque a igreja pentecostal é a igreja que nasceu no Pentecoste. A igreja de Jesus, ela é pentecostal. Ela nasceu no dia de Pentecoste. Então eu e você somos pentecostais. É que nós usamos essa nomenclatura para classificar esse tipo de igreja que eu mencionei. Mas a igreja de Jesus, ela é pentecostal. Uma coisa legal na carta de Paulo à igreja de Éfeso é que a palavra plenitude, ela aparece 4 vezes. E a palavra plenitude na língua grega é pleroma, é estar cheio. E quando ele usa o verbo encher é plerou. Então, tanto a palavra plenitude como a palavra encher aqui pertence ao mesmo radical.
Pleroma e plerou. Então nós estamos dizendo o seguinte, que esta recomendação, enchei-vos, é sobre a plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, completa, preenchida, suprida liberalmente, até o topo. É isso que ele está dizendo. Então, plenitude, encher, mesma coisa. Por isso nós vamos trabalhar esse tema, a plenitude do Espírito Santo. Eu quero dividir em 4 blocos. Primeiro, é a reação das pessoas com relação ao Espírito Santo. Segundo, a exortação à plenitude. Terceiro, o caminho da plenitude. E quarto, as evidências da plenitude. Veja comigo, primeiro, a reação das pessoas ao Espírito Santo. Aqui eu vou sair um pouquinho do texto bíblico, porque dentro do sermão expositivo, nós vamos fazer a divisão e usar o que está no texto. Mas aqui eu tenho que acrescentar algumas coisas fora do texto, mas que estão no contexto bíblico. Por exemplo, tem 4 posturas básicas das pessoas com relação ao Espírito Santo. O relacionamento. Primeira postura das pessoas é aquela postura de ignorância e desconhecimento. E o próprio texto bíblico descreve isso. Quando Paulo está em Éfeso, logo no início da igreja, lá em Atos 19:1, ele encontra algumas pessoas. Paulo, em Corinto, está lá o texto. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou: vocês, quando creram, receberam o Espírito Santo? Sabe o que esses discípulos lá de Éfeso disseram? Nós nem sabemos que tem Espírito Santo, que existe o Espírito Santo. Então tem muitas pessoas que têm ignorância, no sentido de desconhecimento do que é, de quem é o Espírito Santo. E ainda hoje tem pessoas, por incrível que pareça, talvez tem lugares do mundo que nem acerca de Jesus essas pessoas sabem quem seja. E sobre o Espírito Santo também há uma ignorância. Mas o segundo grupo são aquelas pessoas que eu diria que são resistentes ao Espírito Santo. E tem base bíblica para isso, porque Estevão estava na frente do templo de Jerusalém, pregando, e ele diz assim, que homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Pessoas que têm bloqueios ao Espírito Santo, pessoas que se opõem, que se contrapõem à ação do Espírito Santo. Então tem gente assim, e talvez até pela formação conservadora, tradicional, as pessoas dizem assim: olha, nós somos uma igreja presbiteriana, nós não somos uma igreja pentecostal, então nós temos que olhar com dificuldade que esse negócio aí, hoje esse negócio de dom de línguas, de manifestações do Espírito não é para os nossos dias, porque hoje nós temos a revelação da palavra. Muito cuidado, e essas pessoas passam a resistir à ação do Espírito Santo, que quando você lê o livro de Atos, você vê, é uma coisa natural. As pessoas são impelidas, são envolvidas, são cheias e começam a falar com ousadia e com intrepidez. Então tem gente resistente, tem gente que desconhece, tem gente que resiste. Mas tem outro terceiro grupo de pessoas, que é a maioria dos cristãos. Eu chamaria do grupo dos conformistas. O grupo daqueles que sabem que tem o Espírito Santo, mas que está lá, no lugarzinho dele, porque eu recebi Jesus, e o próprio Jesus disse lá em João 17, ou 14, 17, que diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita com você, está em você. Então nós somos esse grupo de conformistas. Eu já recebi o Espírito Santo quando eu criei, e ele está vivinho aqui dentro de mim, mas eu uso na hora que eu quiser, na hora que eu precisar, eu peço para o Espírito Santo. Esse é um grupo que chamaria de conformista, que eu imagino ser a maioria dos cristãos. Mas tem o quarto grupo, que é esse grupo que Paulo está chamando aqui. É o grupo da intimidade. É o grupo daquelas pessoas que querem ser plenas do Espírito Santo. As pessoas que querem ter a presença forte, atuante do Espírito Santo, que querem desenvolver uma koinonia, uma comunhão, um relacionamento fraterno, uma associação, uma participação conjunta, um relacionamento em intimidade. E essas pessoas são propulsionadas, essas pessoas são fortalecidas e renovadas a cada dia por esse Espírito, que é uma bomba atômica dentro de nós, cristãos. E é isso que a gente vai perceber, a plenitude. Então é a comunhão com o Espírito Santo. E Paulo está dizendo que na plenitude você não pode agir ignorantemente ao Espírito Santo, resistentemente ao Espírito Santo, conformadamente ao Espírito Santo, mas avidamente por buscar o Espírito Santo. Segundo tópico, a exortação à plenitude.
A palavra-chave nesse texto é enchei-vos. Paulo está, através desse verbo, trazendo algumas coisas, pelo menos 4 coisas aqui também, que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, o verbo está no imperativo. Não é uma opção cristã, não é uma escolha pessoal, não é eu quero ou não quero, a ideia é faça, encha-se, é ordem, é imperativo, é assim que Paulo está dizendo. E olha, está no mesmo pé o seguinte: é tão pecado embriagar quanto não buscar a plenitude. É isso que Paulo está dizendo, porque é uma orientação para que você saia e diz: eu quero ser cheio, eu quero buscar, eu quero ser pleno do Espírito Santo. Segunda característica desse verbo, ele não está no singular, ele não é para uma classe exclusiva, elitizada de gente, ele é para todos os crentes. Enchei-vos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, todas as pessoas são induzidas, são levadas, são ordenadas a encher-se do Espírito. Seja pessoas letradas, sejam iletradas, sejam pós-graduadas, sejam pessoas analfabetas, sejam ricos, sejam pobres, seja de que raça for, seja de que cor for, ele diz: enchei-vos. É uma ordem plural, abrangente a todas as pessoas. E uma das coisas lindas quando a gente encontra essas manifestações do Espírito, em alguns momentos de intensa busca, é Deus usando crianças. Eu já vi crianças sendo usadas, cheias do Espírito Santo, visitadas pelo Espírito Santo. Já vi adolescentes propulsionados. Eu me recordo que há muitos anos atrás, na década de 90, nós tínhamos uma chácara ali perto do Jardim Canaã, e era a última chácara da cidade, e a gente tinha todo sábado, depois do culto dos jovens, um tempo de oração, e ali muitas coisas lindas aconteceram, de visitação do Senhor, porque as pessoas tinham entendido que é uma ordem, é para todos. Mas a terceira coisa é que esse verbo está na voz passiva. E se você olhar para mim agora, você vai entender. Ele fala: deixa-se encher. Olha aqui, você é um vaso com a boca aberta, com seu recipiente pronto para receber de Deus. E o Espírito Santo, então, vendo esse vaso ávido, aberto, começa a derramar sobre a sua vida e encher até o topo, até derramar, até extravasar. Isso que é encher-vos. Está sentido com aquilo que Jesus disse: e quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E o texto diz: e ele disse isso a respeito do Espírito Santo que haveria de ser descido sobre a igreja. Então, o verbo deixe-se ser enchido pelo Espírito Santo é uma ordem para você, de que idade for. É uma ordem plural, mas deixe-se ser enchido com o Espírito Santo. Agora, uma coisa curiosa também no verbo, que é a quarta coisa. Falamos esses dias atrás sobre 3 verbos que Paulo utiliza aí no capítulo 4. Revestir, ou despojar, revestir e renovar. Lembram-se disso? O despojar e o revestir faz de uma vez por todas, é um verbo na língua grega chamado auristo. O renovar era presente, e esse presente tem um impacto diferente, é algo contínuo. Renovar no espírito do entendimento é algo que você tem que fazer sistematicamente, diariamente, todo dia. Renovar no espírito do entendimento. Agora, esse verbo enchei-vos está no auristo ou no presente aqui também? Presente. Que quer dizer que, eu um dia fui cheio do Espírito Santo, já está resolvida a minha vida. Não, é enchei-vos diariamente, cotidianamente, dioturnamente. Você todo o tempo está ávido pela presença do Espírito Santo em você, dessa força de Deus. Então, recapitule aqui comigo. Primeiro, existem alguns comportamentos e reações das pessoas com relação ao Espírito Santo. Alguns o desconhecem, alguns os resistem, alguns estão acomodados e conformados com a presença dele, mas alguns querem a plenitude. É esse grupo de pessoas que Paulo está dizendo. Agora, a ordem desse verbo quer dizer que é um imperativo, também que é para todas as pessoas, também é algo que você tem que estar aberto e se deixar encher, e você tem que entender que é algo que vai trazer para a sua vida uma ação contínua. Terceira coisa, mas e aí? Qual é o caminho então para ficar cheio? Qual é o caminho para ser pleno de Deus? Para eu ter isso de forma forte e definida e firme na minha vida? E Paulo começa a descrever aqui como é que acontece isso. 4 coisas também ele fala, e eu queria que você repetisse comigo. O caminho do Espírito Santo, em primeiro lugar, é palavra.
louvor e adoração, gratidão, sujeição. Então ele diz, se você quer ser uma pessoa plena do Espírito Santo, você tem que ter essas 4 coisas. E eu passo a discorrer sobre elas. Primeiro, falando entre vós com salmos, quer dizer proferindo, quer dizer conversando, contando, anunciando, proclamando, compartilhando sobre a palavra. As pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas estão encharcadas da palavra. Eu sei que você tem um grupo plural de informações. Você recebe todo dia milhares de informações, seja no WhatsApp, seja nas outras mídias sociais, seja no Instagram, seja nos e-mails, seja o que for. E você tem que ser seletivo nisso, mas jamais deixe que essas coisas tomem conta da sua mente, muito mais do que a Bíblia, a palavra de Deus esteja no seu coração. No texto paralelo desse daqui, lá de Colossenses, Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, abundantemente no seu coração, que ela possa fazer parte da sua vida de forma farta, próspera. Então nós temos que encharcar da palavra. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Primeira receita, palavra. Palavra de Deus. Então é aquilo que o Shema Israel diz em Deuteronômio 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, andando pelo caminho, ao sentar-te em tua casa, ao deitar-te, escreverá nos umbrais, encharcada a palavra. Meu irmão, nós temos muito pouco contato com a palavra de Deus. Para quem quer ficar cheio do Espírito Santo, não é suficiente. Nós precisamos ter o contato com a palavra do Senhor. É isso que ele está dizendo. Habite. E aqueles que conhecem a palavra, que nela meditam, vão ter habilidade e sabedoria para instruir. O texto de Colossenses diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com essa sabedoria que Deus te dá através da palavra. Aqui, queridos, entra uma orientação, porque muitas pessoas aí estão ávidas por resolver seus problemas emocionais, orientações acadêmicas, profissionais, vão para psicólogo, vão para coach, vão para mentores, sem desmerecer nenhuma desses ofícios dessas pessoas. Mas você tem à sua disposição todo o tempo o melhor mentor, o melhor coach, o melhor psicólogo, que é o Espírito Santo, que através da palavra vai te trazer norte, vai te trazer vida, vai te trazer instrução, direção, clareza, através da palavra. Então, no meio do povo de Deus, no meio daqueles grupos pequenos, eu estou falando a palavra. Por isso que convém você que está aí no meio dos seus colegas, só conversando firula, conversando besteira, bobeira, coisa que não edifica, e fala: olha, meu irmão, isso não é caminho de cheio do Espírito Santo, isso é obras da carne. Se você quiser ficar cheio de obras da carne, fala o que der na cabeça, não tenha controle sobre essa língua, fala o que os outros estão falando. Mas se você quiser cheio do Espírito Santo, habite ricamente, abundantemente, fartamente, prosperamente a palavra no seu coração. Segunda coisa, o caminho para você ser pleno do Espírito Santo é o louvor e adoração. O texto, versículo 19 diz: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Se a gente for pegar essas duas palavras, pode ser definido assim: o entoando e louvando, o entoando com a voz. Esse outra palavra, louvor, psalo, significa tocando com instrumento. Então, entoando e louvando de alguma forma, ou cantando, ou tocando instrumento, louve a quem? Ao Senhor, o dono, o chefe, o supremo, o grande, o altíssimo, o soberano. E é importante que, numa definição básica de louvor e adoração, você entenda o seguinte: quando eu louvo, eu estou declarando o meu elogio por aquilo que Deus faz. Quando eu adoro, eu estou falando a Deus os meus elogios por quem Ele é. Exemplo: Deus, eu te louvo pela tua criação, pelo sustento que o Senhor dá para a minha vida, por todos os benefícios eu estou louvando. Mas quando eu chego: Senhor, eu te adoro, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é grande, o Senhor é altíssimo. Então dá para fazer uma divisão básica, muito rasa, entre louvor e adoração nesse sentido. Louvo a Deus quando eu falo os meus elogios por aquilo que Ele faz. Eu adoro a Deus quando eu expresso os meus elogios a Ele por quem Ele é. Agora, o texto diz que você tem que fazer isto como? Entoando e louvando. Como está no texto? Vamos lá, no texto lá, entoando e louvando de coração. Por quê? Uma época da Bíblia,
Deus chegou para o profeta Amós e diz: eu estou cansado dessa bagunça, desses cânticos, desses sons estridentes que vocês estão tendo. Por quê? Porque não existe uma compatibilidade entre os lábios e o coração de vocês. Então quando você não trabalha o coração e o lábio na mesma sintonia, isso é agressão a Deus. Por isso que ele diz: você tem que louvar, você tem que entoar ao Senhor de coração, de profundidade. E aí, claro, não dá para você entender uma pessoa louvando de coração apática, sem entender. E aqui eu vou fazer uma crítica, porque hoje está comum. Eu encontrei com uma pessoa essa semana num restaurante, falei: e aí, cara, você está sumido? Ele falou: estou online. Eu falei: por que você não come online também? É engraçado esse povo. Agora, é discurso. As secretárias da igreja ligam para saber, e aí, na data de aniversário, antes, para pegar e atualizar os dados, e pergunta: você está participando presencial ou online? E aí a maioria tem respondido o quê? Online. Queridos, eu sei que tem pessoas que estão com as suas cautelas, mas eu vou dizer para você, muitos estão sendo safados com essa online na vida. Porque a partir do momento que você vai em todo lugar da cidade, a partir do momento que você tem uma vida pública normal, e não vem à igreja, isso é safadeza. E você tem que aprumar a sua vida com Deus, porque quando você quer servir ao Senhor de coração, vai alterar alguns comportamentos seus. E olha, esse online que as pessoas estão fazendo, de fato é online, participando do culto ou assistindo o culto. Liguei a churrasqueira, estou online. E lá, o culto rodando, tocando, o pastor falando, e eles estão online. Espero que agora você desligue essa churrasqueira, sente no seu sofá e ouça a palavra do Senhor. Aí você vai participar do culto. Mas está lá ligando a TV, rodando o trem, e você dizendo que está online, mentira! Isso não é online, offline isto. Online é quando você de coração está conectado com o Senhor. E se você quiser ter esta vida plena do Espírito Santo, você tem que entrar nessa atmosfera de adoração. Você tem que participar disso. Isso é koinonia, isso é comunhão. Caminho de uma vida cheia do Espírito, palavra. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor, de todas as formas, com hino, com corinho, com canto espiritual, com música de estilos diferentes, com ritmo, com palma, sem palma, sozinho, com dueto, com quarteto, com sexteto, com coral, com orquestra, sei lá, todas as formas, mas faça isso de coração ao Senhor. Terceiro, o caminho além da palavra, além do louvor e adoração, passa pela gratidão. O que o texto diz? Dando sempre graças ao Senhor por tudo. Graças por Deus, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma canção que cantávamos antigamente no coral, e às vezes eu estava na minha semana, no centro de São Paulo, Centro Velho, e a canção vinha à minha mente: nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Trazer a plenitude do Espírito Santo para a sua vida é ter uma vida agradecida. Esses dias eu peguei no pé da minha mãe, porque tudo que a gente ia conversar, ela falava: está difícil, está difícil. Eu falei: mãe, eu vou contar todas as vezes que a senhora vai falar está difícil. Falar difícil uma vez, está difícil duas vezes. Ela parou de falar está difícil. E você tem que entender que a sua vida tem que esbanjar a gratidão. Tudo que Deus faz por você, você está em pé, você está aqui nesse lugar, pode ter uma cama para dormir, você teve café se você tomou nessa manhã para se alimentar, você tem a sua família, você tem uma cidade, você tomou vacina, você tem o seu emprego, você tem endereço, você tem identidade, você tem família, você tem Jesus Cristo no seu coração. Isso tudo é motivo para você ser grato. E uma pessoa grata, ela começa a transbordar do enchimento do Espírito Santo. Eu falo que a bênção do cotidiano, né? Às vezes a gente comete, fazer xixi, pessoal, é uma coisa tão banal, tão esdrúxula, a gente tem até vergonha de falar, fazer cocô, mas cara, é uma bênção isso. Fazer xixi, cocô é bênção. Diga para a pessoa do seu lado: fazer xixi, cocô é bênção. É o cotidiano. É coisa mais banal, só que você vai um dia que tiver com um problema no seu intestino, problema na sua bexiga, e você vai dar valor. Então, gratidão, olhe para as coisas boas da vida e comece a declarar ao Senhor. Vamos estimular uma canção antiga que tem aí: graças dou por essa vida. Você lembra dessa canção? Vamos declarar isso. Olha só quem compôs essa música. Ele pôde olhar algumas coisas da vida e falar pelas coisas ruins, pelas coisas boas. Vamos ver o que diz lá?
Os mais antigos devem conhecer e cantar. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças pelo perdão. Depois ele vai dizer: graças pelo azul celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, mas também pela esperança que falhou, pela cruz e pelo sofrimento, e também pela ressurreição, pelo amor que é sem medida e pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Gratidão. Se você quiser saber o caminho da plenitude de ser cheio do Espírito Santo, seja grato por tudo que Deus faz por você. Para de reclamar, para de murmurar, para de falar mal das coisas. Começa a agradecer ao seu Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por fim, uma vida cheia do Espírito passa pela sujeição. O texto bíblico diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui é colocar-se sob. Se você quiser ser cheio do Espírito, aprenda a se colocar no seu devido lugar. Esposa, se coloca no seu lugar. Marido, coloca no seu lugar. Patrão, coloca no seu lugar. Empregado, funcionário, coloca no seu lugar. Nas relações conjugais, nas relações familiares, pais e filhos, nas relações sociais, aprenda a se colocar. Gente topetuda, gente que anda que nem pavão, gente que é soberba, gente que é arrogante, está longe de ser cheio do Espírito Santo. Agora gente humilde que se põe para lavar os pés, para fazer o que for confiado, que não escolhe serviço, que está aqui: estou à disposição, estou a serviço. Essa pessoa está com a boca aberta do vaso da sua vida para receber, para ser enchida do Espírito Santo. Servo, no temor de Cristo, um ao outro, servir uns aos outros, no temor de Cristo. Sujeitai-vos também uns aos outros, no temor de Cristo. Eu acho muito lindo o pastor Russell Shedd. Há muitos anos atrás eu escutei, ele é um doutor de Bíblia, faleceu há uns 4, 5 anos atrás. Tem uma Bíblia anotada chamada Shedd. Eu escutei esse homem dizendo num congresso de pastores, algum tempo atrás, que ele aos domingos, ele nunca ficou em casa, ele sempre ia à igreja. E aí ele ia naquelas igrejas da periferia de São Paulo para ver o que aquelas pessoas simples estavam pregando no púlpito e sendo abençoado por aquelas pessoas humildes. Shedd, doutor em Bíblia, se colocava numa cadeira dessa para ouvir pessoas, nós vai, nós fica, falando da palavra de Deus. E tem gente arrogante hoje: quem que vai dar o curso para mim? Vai ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Serve. Quem você quer? Isso é sujeição uns aos outros. E Deus vai usar as pessoas mais humildes. Eu tenho aprendido, eu convivo com algumas pessoas assim, no canteiro de obras, com algumas pessoas que na igreja trabalham em algumas dimensões mais simples. E olha, eu aprendo muito com essas pessoas e a gente tem que aprender a se sujeitar uns aos outros. Esse é o caminho. Pois bem, mas quais são, por fim, as evidências da plenitude? A primeira é essa que o pastor, inclusive, Alessandro, tratou na semana passada, essa sujeição, cumplicidade. Porque se você é uma pessoa serva, sujeita, é uma característica, uma evidência do Espírito Santo. Mas tem duas outras que eu queria fazer menção aqui. Primeira, o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim que as obras da carne são, e ele faz uma descrição, mas o fruto do Espírito é, e ele faz a descrição de quais são os gomos do fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. São 9 características. Então quando você vê uma pessoa bondosa, característica de uma pessoa cheia do Espírito, plena do Espírito. Quando você é uma pessoa alegre, virtude de uma pessoa cheia do Espírito. Quando você vê uma pessoa que tem o domínio, aquela pessoa que é descontrolada não é cheia do Espírito, ela é a obra da carne. Mas uma pessoa que tem a
pausa, ela tem o domínio, ela é cheia do Espírito. Uma pessoa mansa, que sabe entrar na hora certa, às vezes com firmeza, como Jesus era, ela é cheia do Espírito. Então, essa é a descrição. Uma evidência forte de uma pessoa cheia do Espírito é todas essas virtudes do fruto. Agora a segunda, eu diria que seria o fogo e a paixão do Espírito Santo dentro de si. E onde eu encontro isso? Esse coração inflamado, ardente, incendiado. Eu fiz uma tarefa muitos anos atrás no seminário, em 86. E lá o professor diz assim: você vai pegar a chave bíblica, para toda a classe, vocês vão pegar a chave bíblica que tem todos os versículos com aquela palavra encher. Foram cheios, ficaram cheios. E o que é que resultou daquilo? E eu fiquei encantado. Quando o Espírito Santo enchia uma pessoa, o que acontecia logo em seguida? As pessoas cantavam, as pessoas agradeciam, as pessoas louvavam, as pessoas pregavam, as pessoas profetizavam, as pessoas falavam em língua. A pessoa ficava turbinada. Todas as vezes que uma pessoa era cheia do Espírito, ela ficava turbinada. Inclusive Atos 4:31 diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, ousadia, coragem, anunciavam a palavra do Senhor. E aí, não é formação teológica isso não é doutorado não, é presença do Espírito Santo que vai dar autoridade para você falar com poder, com autoridade. E é tão bom ser impulsionado pelo Espírito Santo. Pois bem, a plenitude do Espírito Santo, aconteceu um avivamento na Morávia, e os morávios, cheios do Espírito Santo, o que eles mais queriam era alcançar vidas para Jesus em vários lugares, e um dos lugares que eles elegeram era a África. Mas para irem para aquele lugar, para alcançar aquelas fazendas onde os escravos estavam trabalhando, eles se vendiam como escravos para entrar lá naquele lugar e proclamar o Evangelho. Isso é paixão. Isso é fogo espiritual. Deus tem despertado, compartilhando isso com vocês. Eu tenho participado com a equipe ministerial, com o conselho da igreja. Nós não podemos ficar confinados. Para que ter templo se a gente está online? Eu creio, dentro das possibilidades que Deus tem nos dado, vai usar aquele lugar para alcançar muitas pessoas nessa cidade. E o desafio ali, nós vivemos perto da aldeia indígena. Qual vai ser o impacto da sua igreja, da sua vida naquela comunidade indígena? Nós temos uma cidade com mais de 9.000 universitários. Qual vai ser o impacto dessa igreja na comunidade universitária? Então, meu irmão, está aqui: Senhor, enche. Eu quero ter esse fogo interior para alcançar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para que proclame a Tua palavra com ousadia, com intrepidez. Enche, derrama sobre minha vida. É esta a ideia da plenitude do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Como você reage com o Espírito Santo? Nem sabia que tinha Espírito Santo. Não, estou preocupado, porque tem muitas coisas que acontecem aí no meio pentecostal que eu não concordo. Eu não estou perguntando isso. Eu sou resistente. Não é isso. A Bíblia diz: não resistais ao Espírito Santo. E tem mais, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Está na Bíblia isso. Mas a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a relação certa com o Espírito Santo. Eu já tenho ele em mim, sim, mas cadê? O quanto ele tem de você? Isso é encher. Para quem é? Para todo mundo. Se deixa encher. É uma ordem. E é algo que você tem que fazer continuamente. Todo dia. Enche-me Espírito. Também, qual o caminho? Palavra. Louvor e adoração. Gratidão. Sujeição. Evidência. Fruto. Sujeição nos seus relacionamentos. E um fogo. Você pode continuar tendo o Espírito Santo aí, fica na boa. Mas não é esse mandamento do Senhor para a sua vida. É para você ficar cheio. Se você quiser exercitar isto, hoje você é convidado a cantar essa canção e pedir para o Senhor isto. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Teu povo aqui, Senhor, clamando e pedindo. Ser servido e abençoar e ministrar ao coração dos teus filhos. Espírito vem, Espírito Santo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Faz valer, Senhor. Faz valer a Tua palavra na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse homem, dessa mulher, desse ancião. Pai, não podemos viver conformados, reticentes, resistentes à ação do Seu Espírito. E os dias difíceis que estamos vivendo nos leva e nos impulsiona a sermos corajosos, impetuosos, intrépidos. E somente o seremos se tivermos a Sua presença. Visita, Senhor, intensamente as nossas vidas. Visita a Tua igreja. Pai, não queremos viver de forma morna, apática, fria. Nós queremos viver aquecidos, incendiados, plenos, cheios do Teu Espírito. É a nossa oração, de forma individual, mas de forma também coletiva, como o corpo de Cristo. No nome de Jesus. Amém.